Muito bem, amigos, muito bom dia. Nós estamos entrevistando hoje no podcast Café com Antônio Marcos, honrosamente, o Anderson Barros, que é advogado e está vice-prefeito da cidade de Eunápolis, vai bater um papo conosco. E eu quero convidar você, a partir de agora, aqui no Café com Antônio Marcos, a conversar com o Anderson Barros. Muito bem, voltamos. Nós estamos com o Anderson aqui para falar conosco, conversar com a gente sobre a sua trajetória política, sobre a sua atividade no direito. O Anderson, diz para os nossos internautas quem é o Anderson Barros. Bom, primeiramente gostaria de desejar a todos um bom dia, dizer que é uma satisfação imensa poder estar participando desse programa, que já é líder em audiência na região extremo sul da Bahia. Este podcast que tem ganhado grande proporção no meio político, né, porque você, através do Café com Antônio Marcos, tem entrevistado muitas pessoas interessantes no contexto político da região, e digo que é uma honra poder estar participando deste programa. O Anderson Barros hoje está na condição de vice-prefeito do município de Eunápolis, mas é um advogado criminalista, com carreira de cerca de 9 anos. Tive essa pausa pelo período que estou na condição do cargo, e aí por conta disso eu não estou podendo advogar, mas a minha carreira, a minha profissão não é político, é advogado. E tenho uma trajetória na política, talvez muitos não saibam, mas desde os 16 anos de idade que participo, intensivamente de campanhas eleitorais, e sempre fiz parte de um grupo político. Inclusive, em 2016 fui candidato a vereador e em 2020 fui candidato a vice-prefeito. Seria também candidato a vereador em 2020, mas por circunstâncias, conjunções de campanha, eu subi para a disputa participar na chapa majoritária na condição de cargo de vice-prefeito. Anderson, melhor dizendo, não seria Café com Antônio Marcos se a gente não servisse um bom café. E dizendo para você, amigo internauta, que a peculiaridade do Café com Antônio Marcos é que nós vamos aonde o entrevistado está, no seu ambiente de trabalho, no seu escritório. Então nós não temos um estúdio fixo, justamente para dar essa característica diferenciada do Café com Antônio Marcos. Aí nós vamos visitar os nossos entrevistados, e o Anderson, ele tem um papel importante na política napolitana, porque ele vem justamente num contexto político onde talvez seja um dos mais incisivos nesse processo de de emancipação para cá. Eunápolis foi emancipada em 1988, com seu primeiro mandatário em 89, enfim, e de lá para cá não houve um momento tão peculiar na política napolitana quanto nesse momento da política eunapolitana. Mas, para a gente começar a nossa conversa, vamos dar logo uma bituca no café para chamar para você a partir de agora começar a ouvir valores e verdades, até porque a minha cultura como comunicador é de sempre trazer a verdade em primeiro plano. Marcos, antes de eu tomar esse primeiro gole, eu queria saber se esse café é muito doce ou ele é amargo. Olha, veja só. Eu lhe trouxe um café, diz que tem por aí chocolate com pimenta, né? Eu trouxe um café com pimenta para você. Entendeu? Para que a gente possa apimentar a nossa conversa, tá? E com pouco açúcar, nada de coisa doce, nada de coisa saborosa ao paladar, saborosa assim pelo tipo de conversa, mas a gente vai ter que falar algumas verdades para vocês internautas aqui agora, porque é necessário, porque diz respeito à vida do eunapolitano de um modo geral. Um café muito bom, viu? Feito especialmente para esse momento. O Anderson, você entrou nesse processo atual da política de Eunápolis, junto com a atual mandatária do município e seu marido,
que se confunde muito quem manda nessa cidade, ninguém sabe se quem manda está sentado no gabinete da prefeita, se quem manda está na casa civil. Então o povo fica meio confuso. E entre tantas confusões, das tantas, reporta-se o seu nome como vice-prefeito e que não está mais aí acompanhando esse grupo político. E fica no imaginário popular o que pode ter acontecido para esse rompimento, né? Eu não sei se para a felicidade sua, o momento não conspira muito a favor de quem está mandando na cidade hoje, porque vive talvez o pior momento da gestão pública de Eunápolis, né? O que você tem para dizer para os nossos amigos internautas quanto a sua chegada à condição de vice e esse rompimento com a atual gestora e seu marido? Então, Marcos, é uma situação bastante delicada, porque passamos vários momentos, né? Existe um momento de pré-campanha, existe um momento de campanha e existe um momento pós-campanha. Correto. Né? Então, no período de pré-campanha, quando fomos apresentados, né, na condição já de candidato a vice-prefeito, fomos muito recebidos, né? Muito bem recebidos. Muito bem recebidos, né? Naquele momento. No período de campanha, a gente tinha aquela atenção merecida, porque reconheciam na gente a importância política de ter do lado, né? No momento pós-campanha, no momento pós-eleitoral, né, com a vitória, já houve um certo distanciamento, né? Peraí, para a gente pontuar aqui. Houve um interesse para que você compusesse a chapa que vinha concorrer. Isso. Ponto. Depois de eleitos, promoveram um distanciamento, ou seja, já nos usamos dessa aproximação por razões essa, e agora por razões outras, vamos botar aí para lá. Isso, fazendo a gente crer que a gente foi apenas usado naquele momento eleitoral. Você se sente usado? Me senti usado. Me senti bastante usado. Você se sente vítima de uma armação? Me sinto vítima, porque se eu soubesse que seria dessa forma, eu certamente não compactuaria com este projeto. Quando você fala compactuar, dá a ideia de que você tem um arrependimento muito grande de ter feito parte desse processo com ela? Olha só, não vou dizer que eu tenho um arrependimento, né, porque eu fiz o que tinha que ser feito naquele momento. Né? Só que, se a gente soubesse, se tivesse uma bola de cristal para saber, vão ganhar as eleições e vai ser dessa forma, eu preferia me manter distante do processo. Distante desse projeto político que foi implantado lá atrás. Então, me senti usado, né, porque eu sei da minha contribuição que eu dei naquela campanha e a gente não queria nada mais, nada menos de poder participar, de poder contribuir com o desenvolvimento da minha cidade. Ora, eu sou uma pessoa... Você é napolitano? Eu sou napolitano. Eu nasci em Eunápolis, porém registrado em Teixeira de Freitas. Entendeu? Porque naquela época, eu nasci em 85, né? E naquela época os pais tinham filho em um lugar e registravam em outro, né? Então, como a minha família está aqui, mas tinha comércio em Teixeira de Freitas, então ficava a semana toda em Teixeira, às vezes 15, 20 dias para poder vir para cá. Então, é importante, você conhece toda a história de Eunápolis. Conheço toda a história e quem me conhece sabe que eu vivi a minha vida toda em Eunápolis. Deixa eu te falar. Então, não tem para onde correr. Então, ainda em relação ao processo eleitoral e pós-eleitoral, é que houve esse distanciamento, né, logo após as eleições, o resultado das eleições. Então, assim, a gente sabia que tinha ligado para fulano, para Beltrano, para poder agradecer, e a gente não recebia nenhuma ligação para poder... Evolutiva, né? Não, de nenhuma forma. Então, dali a gente já percebeu que havia alguma coisa estranha, né? Mas ainda assim aguardamos o decorrer, né, das situações. A gente foi diplomado. Eu só soube que a prefeita não viria para a diplomação por intermédio de terceiros na noite que antecedeu a diplomação, né, que ela receberia a diplomação por um procurador. Ou seja, você ficou acéfalas, às cegas do processo pós-eleição. Eu só vou dar um tempo aqui para a gente poder ter os nossos amigos que sempre nos ajudam nos anúncios e a gente volta logo após os anúncios.
Muito bem, estamos de volta. Nós estávamos conversando com o doutor Anderson, justamente sobre esse processo onde houve esse distanciamento dele da atual gestora com o seu marido. Há no imaginário popular vários motivos, mas ele já começou a pontuar um interessante aqui. Segundo as palavras do vice-prefeito, houve um momento, logo pós resultado das eleições, que é aquele momento onde você se confraterniza com seus aliados. Fulano, obrigado pelo apoio. Cicrano, obrigado pelo que você fez. Olha, estou muito grato, nós conseguimos, conquistamos, agora vamos governar. E isso não aconteceu com ele, pelo que eu pude perceber nas suas palavras aqui, não houve isso. E também, segundo o próprio vice-prefeito, o advogado Anderson Barros, o pessoal que hoje administra a cidade, que eu te falei que há essa confusão, ninguém sabe de quem governa é ela ou ele, então há essa cobra de duas cabeças na gestão que a gente quase sempre não sabe de fato quem está mandando, quem manda no lugar. E aí o que é que ocorre? Esse grupo político, esses mandatários, simplesmente embolaram esse papel importante que você teve e jogaram na lata do lixo, que inclusive tem sido uma reclamação de velhos aliados do grupo. Pessoas que sempre marcharam com eles, a despeito, sabe Deus de qual razão, entendeu? São considerados como papel descartável. Você se achou, em determinado momento, como um papel descartável na mão desse pessoal? Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. Doeu depois de você ter feito parte do processo? Sim, quem viu na campanha, viu o quanto eu me doei, né? Eu posso falar aqui aos representantes da minha classe, dos advogados, o quanto eu percorri escritório para poder pedir apoio, né, em nome da chapa, agregando, dando valor, dando credibilidade, dando credibilidade à campanha, né, coisa que peso político não tinham naquele momento. E após, né, as eleições com resultado positivo, eu liguei para cada um dos meus colegas advogados, liguei para cada uma das pessoas, né, dos apoiadores que contribuíram com o resultado dessas eleições para agradecer, né? Então, assim, as pessoas, quando muitas delas que acreditaram no meu projeto, que acreditaram naquilo que eu passava para eles, acabou votando, né, na chapa inteira, porque ninguém vota só no prefeito e ninguém vota só no vice-prefeito, ele vota na chapa completa. Então, esse votar na chapa completa, as pessoas me cobram, né? E essas pessoas me cobram e eu falo o que aconteceu. E muitos deles falam bem assim: não te falei que ia ser assim? Já existia um cenário pré-montado. Já existia um cenário pré-montado. E muitas dessas pessoas me diziam e eu contestava: não, pai, vai ser diferente, aprendeu, o tempo que ficou de fora, aprendeu como se comportar diante dos parceiros, entendeu? E isso, veio de uma situação já diferente, então tem muito a contribuir, vai ajudar, entendeu? O município de Eunápolis a se desenvolver, mas infelizmente vimos uma direção, né, muito errada, ela não veio na direção de desenvolvimento. Infelizmente, esse é o meu descontentamento. Deixa eu te falar. Né? Porque se tivesse, por mais que eu não tivesse a oportunidade de poder contribuir, mas se o município tivesse se desenvolvendo de forma satisfatória, eu estaria agradecendo, né? Porque eu também faço parte disso aí. Desse processo. Mas como está sendo negativo, que eu também estou fazendo parte... Entende? Sem ter força de lutar Sem ter força para poder... às vezes eu até tento, e no início eu tentava, né? Eu fazia vídeos, ia nas comunidades para conhecer a realidade, as necessidades, e nisso eu fazia ofício encaminhando a chefe do executivo, né, falando das demandas daquela localidade. Então eu falava dos problemas e também apresentava soluções. Tudo isso mediante ofício. Eu fazia questão de formalizar o ofício, até mesmo para lá na frente eu provar aquilo que eu estava falando, né? Mas em nenhum desses ofícios que eu encaminhei, eles foram acatados e foram respondidos. Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu estou entendendo você, agora eu queria dizer uma coisa para você. Politicamente falando, dá-se a ideia no meio político de Eunápolis que da distância desse pessoal aí está sendo bem avaliado, ou seja, todo mundo que está rompendo, está lutando contra o modelo que eles fizeram aí, que não existe nem modelo na verdade, né? É um negócio assim que ninguém sabe. Ninguém entende como é que se governa a cidade com uma situação como essa. Então,
parece que profissionais se tornam incompetentes na linguagem deles. Pode ser o melhor profissional de todas as áreas, qualquer área. Os bons vai ser ruins, os ruins vai ser bons. Na verdade, tudo desde a o que acontece é o seguinte, o cordão do puxa-saco grita que ele é melhor. Então esse é o sentimento que se tem nessa gestão hoje aí. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e o sentimento de decepção? O sentimento de, sabe, de falar assim, poxa, estou decepcionado, entendeu? A pergunta que eu lhe faço agora, acredito que qualquer cidadão napolitano faria agora, eleitor domiciliado nessa cidade. Qual é a sua avaliação da atual gestão, Anderson? Sua ótica como cidadão? Saia da condição de vice-prefeito agora. Veja bem, eu, Antônio Marcos, antes de responder essa pergunta, vou sempre falar. Antes de eu falar como representante de um povo, de uma cidade, eu sempre me faço a autocrítica de como cidadão, né, de como eleitor. E sempre fui assim, sempre fui consciente nas minhas conversas com as pessoas, né, para que as pessoas entendam. Eu, quando falo uma coisa, é embasado na condição de cidadão, né, é aquilo que eu vejo, aquilo que eu enxergo. Então, assim, a avaliação que eu faço, que eu não chamo de governo, eu chamo de desgoverno, porque... É um catatal? Entendeu? Hoje a cidade está largada às traças, então só não vê quem não quer. Mas está vindo 250 então como milhões, que eu vou avaliar uma cidade dessa como regular? Está vindo 250 milhões, eles que entendeu? Vão melhorar a vida das pessoas. Mas 250 milhões para quê? Se nesse período de 2 anos administrou quase 1 bi. E aí eu vou te perguntar, e você que me pergunta, mas eu vou te fazer a pergunta. Nesse quase 1 bi, você viu o que de construção deles? Vi nada. Vi nada. Então é o seguinte... É complicado. A minha avaliação que eu faço desse desgoverno... A nossa coordenação está mandando eu me arrumar aqui no... por isso que é bom ter uma boa coordenadora. Então a avaliação que eu faço desse desgoverno é que ela é ruim para péssimo. Porque não consegue desenvolver nem o feijão com arroz. É de ruim para péssimo? De ruim para péssimo. Pode ser, e isso eu torço, como eu, napolitano, né? que melhore nesses 2 anos, porque se continuar da forma que começou, nós, moradores de Onápolis, não vamos suportar mais. Não temos mais condições de errar. Não há porque a gente quebrou, por isso que eu falo que a gente fez o que tinha que ser feito naquele momento, porque quebramos um ciclo de um grupo de que estava há 16 anos. Entendo. Não é? Precisava dar esse time a esse grupo. Você acreditou numa renovação. Entendeu? Então, eu acreditava naquele momento que o município precisava mudar, precisava de mudança. Só que eu não esperava que essa mudança seria para pior. Tão desastrosa. Né? Então, o grupo que estava saiu não foi porque eles eram ruins, é porque há o desgaste natural do tempo que se está, né, à frente da chefia do executivo. É natural que esse desgaste surja. Então, naquele momento, a sociedade napolitana conclamava por mudança. E o nosso grupo, né, o grupo que foi eleito, era a bola da vez da mudança. E política é feita por períodos. Às vezes um período precisa de uma mudança, às vezes de uma continuação, às vezes de um retorno. E isso, um time para depois voltar. Entendeu? Então eu vou parar agora para a gente poder ouvir o que os nossos amigos que nos ajudam no anúncio têm a falar. E logo após eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se você vai querer responder. Se também não quiser, não tem problema. Não, mas aqui Será que nós temos um avolumado de incompetência depois do intervalo? Muito bem, estamos voltando e assim que eu saí para o nosso intervalo, eu tinha deixado uma pergunta aqui na mesa para o Anderson Barros, vice-prefeito, advogado de fato e de direito, né, que advoga nessa cidade. Eu, napolitano, raiz, ele acabou de dizer logo no início que foi registrado em Teixeira por fator lógico da época, que não era emancipada, que a cidade não era emancipada ainda. Mas o Anderson, ele tem
trazido para a gente aqui a sua historicidade, o seu compromisso com Eunápolis, e assim como acredito que 90% dos eunapolitanos vivem esse amargo sabor de estar decepcionado com quem está governando a cidade hoje, com esse sistema de governo que foi implantado. E eu fiz uma pergunta para ele, se ele avalia que o caos hoje de Eunápolis seria consequência de uma incompetência generalizada dentro do governo, ou não, ou você acha que não, que existem outros fatores? Olha só, eu acredito que, de fato, há incompetência para o resultado que aí está. Infelizmente, a gente tem, às vezes, muitas pessoas técnicas dentro de alguns setores que poderiam, se tivesse autonomia, tivesse espaço para trabalhar, se tivesse espaço para poder desenvolver o trabalho, de fazer, né, um trabalho razoavelmente bom ou melhor. Você não acha que isso é patrulhamento de alguém que é um capitão da coisa? Não, é isso, é porque... Se pudesse, estaria até no centro cirúrgico fazendo cirurgia. É porque é o seguinte, o município de Eunápolis, veja bem, o município de Eunápolis é um município grande, é um município considerado de porte médio para cima. Médio porte, Médio porte. Então, uma cidade de médio porte, ele não tem que haver centralização de poder. Numa única pessoa, por isso, numa única pessoa. Então, quando você tem a centralização de poder em uma única pessoa, você tira do outro, porque para quê? Qual a razão que teria de você nomear secretário se ele não pode fazer por ele, pela cabeça dele? Porque se ele precisar comprar uma agulha, tem que pedir autorização. E essa autorização só vem uma semana depois. Que coisa, né? Então, o primeiro erro nasce daí. Então, quando você delega a função, é para aquela pessoa delegada exercer aquela função que você delegou para ela. Correto. Então, essa é a lógica. Então, a gestão, né, tem tido, aos 4 cantos dessa cidade, a fama de incompetente, porque pela culpa dos centralizadores. E aí é quem diga. Os capitães de areia. Os capitães de areia. Então, assim, lá atrás, no período eleitoral, a gente era criticado porque todo mundo falava que ela não era ela era ele. Né? Então, ele já teve uma oportunidade há 20 anos atrás. E há 20 anos atrás, aqui eu vou trazer um fato, Marcos, que é o seguinte, a pessoa quando mente, aí ele traz uma realidade de 20 anos atrás, com a mentira encorpada em si, que ele falava o seguinte, a mentira que você conta há 20 anos atrás, avisa fulano, porque há 20 anos atrás você não tinha celular. Não tinha. Você não tinha celular, então... O mundo era outro, né? Então era uma mentira atrás da outra. E virava verdade, né? E virava verdade. Hoje, conta-se a mentira, mas só que ela não consegue prosperar porque você tem os smartphones que não deixam mentir. Né? Então, se você mente que você está aqui, você não está na cidade, a informação é muito rápida. Então, antigamente, para você falar com a pessoa, o cara que morava no Juca Rosa, para conseguir falar com o prefeito, ele demorava 3, 4 dias. Porque para ele saber se o prefeito estava dentro da cidade. Verdade. Hoje não. Hoje o prefeito pode mentir dizendo que não está, mas uma hora ou outra ele vai saber que ele estava em tal lugar. É verdade. Então, ainda há esse resquício de antigamente nessa atual gestão. Então você está achando... E isso faz com que... O que você, a grosso modo, e já simplificando para o amigo internauta, você está dizendo que há uma espécie de mentira dentro da estrutura do governo e que é descoberta a todo momento. A todo momento. Então, mente agora... Isso, a todo momento. Então... Há só para poder te ajudar aqui, corroborar com você, há uma situação que está rodando aí nos bastidores da política, diz que eles estão inventando dificuldade para vender facilidade. Um dos exemplos foi a questão do pessoal que estava sem receber de uma empresa de ônibus aí e tal, que eles dificultaram para depois vender a solução. Estaria acontecendo isso mesmo, Anderson? Como, por exemplo, Eunápolis tem uma arrecadação invejável dentro dos municípios baianos. Né? E a gente não vê nada desses recursos girando dentro da cidade como benefício para o cidadão. Entendeu? Mas a gente vê cada vez mais ruas deficitárias, entendeu? Fazem festa por reparos, dizendo que é obras. E eu queria que você, se não for tirar você do raciocínio que você estava, me dissesse, você tem alguma esperança ainda nesse governo? Mesmo eles passando a mão nesses 250 milhões, dizendo que é para investir,
trazendo isso para investimentos dentro da cidade. Você acha que, se há alguma expectativa, há esperança de você? No seu coração aí, há alguma esperança? Olha só, você falou uma palavra que eu sou carregado por ela, esperança. Então a esperança para mim, a esperança é uma palavra que eu não desagrego dela, eu não desapego dela nunca, jamais. E você, internauta que está nos vendo, né, nos escutando, deve também se apresentar para essa palavra esperança. Então eu digo às pessoas que estão insatisfeitas com a gestão, para quê? Que não perca as esperanças nunca. A esperança é a chave que nos move, ela que faz nos motivar para a gente lutar por algo melhor. Se a gente perder as esperanças, a gente está morto. Então eu, como cidadão napolitano, eu tenho a esperança de que as coisas caminhem no trilho certo. Porque, como disse, a gente não suporta mais, a gente não suporta aguentar mais 2 anos de sofrimento, de descaso. Você retratou bem a infraestrutura do município, que é precária, né? Então, nos últimos 2 anos, administrou-se quase 1 bi. E aí veio agora... Quase 1 bilhão, né? Quase 1 bilhão de reais. Aí veio agora com essa história de um empréstimo de 250 milhões para poder utilizar a infraestrutura em detrimento das chuvas que acabaram com as ruas do nosso município e etc. Balela, mentira. Porque o projeto de empréstimo já tramitava, já circulava na Câmara Municipal mesmo antes das chuvas. Mesmo antes das chuvas. E o prejuízo... Já existia um projeto... Já existia o projeto do... Então, utilizaram do pretexto, da justificativa das chuvas, né? Para poder justificar esse empréstimo. Então, vamos lá. A Câmara Municipal aprovou, concedeu a ela o direito dela poder estar contraindo esse empréstimo, estar endividando o nosso município. Quem vai dar isso é o futuro, né? É o futuro, comprometendo uma futura gestão. Então, o que acontece? Já existe um orçamento para o ano de 2023 de 423 milhões de reais, alguma coisa nesse sentido, com mais 250, ou seja, ela vai administrar esse ano quase 1 bi. Olha só, se em 2 anos, em 1 bi que ela pegou, ela não fez nada. Aí a Câmara concedeu a ela o direito de contrair um empréstimo para endividar o município em mais 250 milhões. Aí eu te pergunto, será que ela vai conseguir, nesse ano, gastar bem esse recurso que o município vai ter? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já que a gente está adiantando no tempo aqui. Escuta. Existe algum nome hoje na sua mente, que povoa a sua mente hoje aí, que venha com força para as eleições de 2024? Quem é que você acha? Teve as eleições agora para deputado, que deve definir um cenário. Sim, foi chamada gota de tinta no papel branco. Né? Jogaram uma gota de tinta aí. Os candidatos do pessoal do grupo do governo aí, atual, ficaram minguados, né? A gente teve uma vergonha, sinceramente, uma vergonha. Mas teve gente aí, por exemplo, com a deputada eleita hoje, Cláudia Oliveira, do PSD, teve 22 mil votos. É isso, o que acontece? As eleições estaduais dentro dos municípios costuma ser uma prévia das eleições municipais. Exato, não é isso? Então, assim, a prévia que se viu dentro do município de Eunápolis é que a atual gestão está fora do cenário político de 2024. Houve uma liquidação. Não tem condição nenhuma de disputar as eleições. Mas do jeito que eles são marrento, ousado, né? Se acha que a último biscoito a última bolacha do pacote, a cocada preta. Isso, eles vão, né, querer participar do pleito. Mas vão passar vergonha. Porque o recado a população de Eunápolis já deu há 3 meses atrás. Então, existe um cenário municipal para 2024, já acontecendo, mas aqui eu falo, eu não sou mãe de Ná, não tenho bola de cristal não, mas eu falo, vocês estão fora, o grupo que aí está fora, está fora. Deixa eu te falar uma coisa, se eu conheço bem de navegação,
Dizem que todo córrego corre para um rio que leva para o mar. Ninguém é besta, nem política, de apostar. Política é uma aposta que não se pode fazer no escuro. Todo mundo vai migrar para apoiar quem saiu bem na eleição para deputado. A gente sabe disso. Faz aquela confusão toda e tal, e ficam os nanicos e os desesperados. Porque todas as correntes fortes da política devem migrar, né? Isso quem está falando sou eu como apresentador, para o grupo do ex-prefeito Roberto Oliveira, lamentavelmente, ou felizmente, ou seja lá o que for, todo mundo deve migrar para apoiar Robério, ou seu candidato, ou a sua esposa, se vier candidata, hoje deputado, não sei, mas quem vier hoje, o grupo, o nome hoje, dentro de Eunápolis é a família Oliveira de novo, a família de Oliveira, né? E a atual gestão, lamentavelmente, recebeu um cheque em branco da Câmara agora, vamos ver como é que vai ficar, mas a gente sabe que o resultado político, ele está, hoje, todos os rios e os córregos que desagam nele, está caminhando para os Oliveira retornarem ao poder em Eunápolis. O Anderson, nós tivemos esse primeiro bate-papo, que acredito que seja o primeiro em 2023. Quero te agradecer. Eu sei que tem muito mais coisa para ser dita, mas o podcast tem um horário limite de 30 minutos. Outros poderão surgir no decorrer do ano. Eu queria que você deixasse, como você falou, que é a palavra que você usa muito, que é esperança. Deixasse uma palavra de esperança para 2024, porque para 2023 eu não sei se é possível mais, mas para 2024 trocando de comando do governo da cidade. É isso, você falou uma palavra, vou corrigir. 2023 não é possível mais. Enquanto há vida, há esperança. Então, quero dizer, eu quero agradecer primeiramente o convite, né, de poder participar desse bate-papo sadio, gostoso, gostei bastante. E aos nossos colaboradores, os internautas que acompanham esse projeto, que acompanham esse trabalho, e dizer que a gente, enquanto tiver vida, há esperança. A esperança deve ser a última que morre. Então eu na condição de cidadão, eu napolitano, espero que dias melhores virão para a nossa querida cidade, para a nossa querida Eunápolis. Estamos construindo, né, um cenário político para poder afastar essas pessoas ruins que não querem nada com o desenvolvimento da nossa cidade. E aqui, muito embora exista a nossa aproximação, né, com os grupos políticos diferentes desse que aí está, eu também quero dizer de antemão e de primeira mão aqui no seu podcast que eu também vou colocar o meu nome à disposição para 2024. Então, tenho um compromisso com o povo que foi firmado lá atrás e mantenho firme nesse propósito, porque a minha bandeira não é fulano A nem fulano B, a minha bandeira é Eunápolis, a minha bandeira são os cidadãos eunapolitanos. Então, quando eu falo da esperança, daquele pedido que eu fiz lá atrás para vocês, e hoje eu peço desculpa porque não aconteceu da maneira como a gente queria, eu peço que mantenha a chama da esperança viva e acesa dentro de vocês, porque a oportunidade a gente tem. Infelizmente foi dada a uma pessoa que não correspondeu, mas sempre vai ter. Existe aqueles bons em todos os setores da sociedade. Existe você como comunicador, você tem colegas que não prestam um bom serviço como comunicador, né? Eu como advogado, eu tenho colegas que não honram a nossa profissão. E na política é a mesma forma. Existem aqueles que não têm oportunidade, mas que não honram. Não fazem por merecer. Não fazem por merecer. Mas não é por causa dessas pessoas que não honram, que não fazem por merecer, que os outros devem pagar o preço. Então, por isso, eu peço a vocês que façam uma avaliação dos novos nomes que estão surgindo, né, que vão surgir. Possivelmente eu não serei o primeiro nem o único. E o que a gente tem que se ater é quem são as pessoas e o projeto do que elas querem para o município de Eunápolis. Querem ter um projeto pessoal ou um projeto de participação de governo, projetar Eunápolis para 5, para 10 anos, de como sentar hoje pensando em Eunápolis como será daqui a 10 anos. Então essa é a preocupação que nós eunapolitanos
temos que ter. Agradeço de coração a vocês que estão nos ouvindo, a você, Marcos, a sua equipe, né, dessa produção maravilhosa. Esse café gostoso. Delicioso. Agradeço de coração. Muito obrigado. O Anderson Barros sempre pronto para servir. Muito bem, essa foi mais uma edição do podcast Café com Antônio Marcos, mais um episódio. Para você, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.